Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Nós vamos estar fazendo uma leitura a partir do verso de número 1. Isaías, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. E eu quero convidar você, mesmo sentado como você está, que você possa ler comigo. Nós vamos ler todos juntos nesse momento, tá bom? Então, Isaías, capítulo de número 9, a partir do verso 1, nós vamos estar fazendo uma leitura até o verso de número 7, ok? Mesmo que você não tenha encontrado, a projeção está ali e nós vamos ler todos juntos. Vamos lá? Mas a terra... Não. Você sabe o que é todo mundo junto? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e vamos lá? Não continuará a escuridão. Não, irmãos, não é para o nosso Deus. Vocês têm que ficar em pé. O que está acontecendo? Vamos ficar em pé. Todo mundo bem bonito. Vamos lá, vamos ler bem bonito. Nós estamos celebrando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com muita alegria no coração. Vamos lá, todos juntos bem bonito. Vamos lá. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão. Vamos lá? Próximo, Emanuel. O povo que andava em trevas viu grande luz. Resplandeceu a luz. Tu, Senhor, eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita. E como exultam quando... 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara... como no dia da vitória sobre os midianitas. 5. Porque toda roupa 6, vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Curva a sua cabeça e oremos ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações através dela. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar assento. Quando tudo na nossa vida, tudo mesmo, parece talvez escuro demais, uma situação em que a gente não consegue literalmente enxergar, escuro demais para continuar, Deus confirma que a luz não foi apagada. Pelo contrário, mas ela está a caminho. À luz desse texto, eu quero pensar com os irmãos sobre Jesus, a promessa confirmada. Semana passada foi falado aqui, pregado pela Raquel, no texto ali de Gênesis, falando sobre a promessa anunciada. E agora nós deparamos com um texto em que nós encontramos claramente a promessa sendo confirmada aos nossos corações. A primeira promessa, irmãos, ela foi feita lá no Éden, muito tempo atrás, como nós vimos, no meio da queda, no meio de toda aquela situação triste e delicada. Vimos na semana passada em que o ser humano ele tinha paz com Deus, o homem e a mulher tinham comunhão plena com o Senhor, andava com Deus constantemente. A palavra de Deus diz que o Senhor caminhava com eles na viração do dia, era algo costumeiro. Fico imaginando como devia ser maravilhoso
Todos os dias, Léo, você tem uma agenda marcada com Deus. Hoje nós vivemos um tempo onde tem que quase que implorar as pessoas para ler a palavra de Deus, para se voltar para o Senhor. Antigamente, isso era normal, era natural, o próprio Deus se fazia presente e o homem se alegrava. E quando eu digo homem, estou me referindo ao homem e à mulher, eles se alegravam em estar com Deus, ter aquele tempo com o Senhor. Só que a situação ficou muito ruim por conta da desobediência humana. O homem decidiu tomar as rédeas da situação, desobedeceu, caiu em pecado, só que Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, Ele de alguma forma providenciou, nós vimos aí na semana passada, a solução para tudo isso. Providenciou Jesus Cristo, prometido lá no passado. Entre o Éden e Belém, se assim podemos dizer, existe um longo caminho. Não é um caminho curto, é um caminho muito longo. Esse caminho ele foi marcado pelo silêncio, pela espera, pela dor e também pelas incertezas. Eu quero pedir, Léo, que veja, por favor, que eu acho que o som não está saindo direito aqui para o irmão Micael. Veja se o Hermani puder ver aí, Hermani. A parte do som, da tradução, os irmãos que estão com fone aqui, eles estão com alguma dificuldade aqui, no aparelhozinho deles. Veja se está funcionando direitinho. Ok? Troca aí que eu acho que não está funcionando. Vamos voltar aqui para o texto. Então, em meio a essa situação de silêncio, espera, dor e incertezas, esse caminho ele foi muito longo. Gerações nasceram, gerações morreram, ou seja, nasceram e morreram, e todas elas foram sustentadas tão somente por essa palavra, pela palavra. É interessante quando a gente olha para nós que cá estamos, contemplamos porque nós já vimos, e não com os nossos olhos, mas nós sabemos que Belém já aconteceu. Agora imagina aquele povo que vivia numa situação delicada, o Éden já tinha passado muito tempo, e sempre com a promessa que vai acontecer, mas não tinha acontecido ainda. Nada tinha acontecido. Pais ensinaram seus filhos a esperar. Os filhos foram ensinados pelos seus pais a ter que esperar, porque a promessa iria chegar. Esse foi o ensinamento. Profetas anunciaram constantemente aquilo que eles nunca chegaram a ver com seus próprios olhos. Olha que coisa. Agora imagina só, para uma geração, ver profetas se levantando, outros após outros, profetas após profetas, se levantando, morrendo, chegando outro profeta, e nem os próprios profetas conseguiram contemplar a beleza de ver Cristo nascer. Que situação delicada. Isaías fala para um povo que está cansado. Talvez cansado de ouvir várias promessas de que o Salvador viria. Um povo oprimido, sim, muito oprimido. Um povo que vivia, ou que vive, se assim podemos dizer, naquela ocasião, cercado por ameaças externas e uma escuridão interna muito grande. Muito grande mesmo. Só que é exatamente nesse contexto, que Isaías profetiza para aquele povo. É exatamente nesse contexto que Deus não apenas ele relembra da promessa, mas ele promessa. Presta atenção. Você anote aí, guarde no seu coração, é que nós encontramos um povo envolto em trevas
envolvido pelas trevas, mas não esquecido por Deus. O que a gente aprende aqui? Que embora nós enfrentamos ou possamos enfrentar dificuldades, Deus jamais esquece do seu povo. Eu vou repetir. Embora nós possamos enfrentar dificuldades, e olha que nós enfrentamos, Deus não se esquece do seu povo. Às vezes parece que esqueceu. Às vezes parece que nós pedimos alguma coisa a Deus e não encontramos resposta, porque nós somos um povo acostumado com o imediatismo. Nós pedimos uma coisa e nós queremos para ontem, não é verdade? Nós pedimos para alguém fazer alguma coisa e quando aquilo demora, a gente acha por que está demorando, porque nós somos assim. E às vezes queremos agir assim, Leandro, com o próprio Deus. Porque a gente coloca Deus em uma caixinha, como se, eu já disse isso aqui algumas vezes, fosse um gênio da lâmpada, e ele está ali para atender a minha necessidade. Eu peço e ele faz. Eu digo, eu quero isso e ele me dá. Ele supre as minhas necessidades à luz daquilo que eu quero. Só que a palavra de Deus não diz isso, é à luz daquilo que ele quer e daquilo que ele entende que é melhor para cada um de nós. Deu para entender a diferença? Eu preciso entender realmente o que Deus quer para a minha vida. E quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida, as coisas passam a fazer mais sentido. O povo estava no meio das trevas, envolto às trevas, mas não esquecido por Deus. Isaías, ele não escreve para um povo que está confortável, numa situação tranquila. Ele fala para uma nação que está ferida, uma nação que está ameaçada, confusa e, podemos dizer assim, espiritualmente enfraquecida. Se você observar o livro dos profetas, você vai ver que por diversas vezes o povo ele tinha que ser lembrado de quem Deus é. Era sempre assim. Na verdade, desde lá do passado, quando a gente olha ali em Êxodo, quando Moisés está diante de Deus, e Deus fala para ele ir lá a Faraó, falar com o Faraó, e Moisés fala, eu digo o que para ele? Diga que eu sou te mandou. E Moisés fica naquela situação delicada, porque o próprio Deus fala, olha, o Faraó não vai te ouvir, mas olha, procura os mais velhos, procura as pessoas mais velhas e faça eles lembrar do Deus do passado. Eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e serei eternamente. O nosso grande problema, meus irmãos, nós vivemos numa geração onde que nós não estamos fazendo com que a palavra de Deus se perpetue para as próximas gerações. E sabe onde é que está o erro disso? Está dentro de casa. O erro disso está dentro das nossas próprias casas, quando nós não ensinamos aos nossos filhos a palavra de Deus. E aí eu fico a imaginar como será a próxima geração. Como será a geração desses que estão nascendo agora? Desses jovenzinhos e adolescentes, essas crianças agora, quando eu vejo tantos pais, quando se vê tantos pais que não estão preocupados em passar adiante o legado, em mostrar realmente para aquelas pessoas quem Deus é. Mostrar realmente o que Deus fez na vida deles, enquanto pais. Deu para compreender? Essa que é a grande questão. Vivemos um tempo onde está tudo muito difícil. Parece que a situação, a gente joga muito mais as crianças por meio da escuridão, porque a gente deixa ela viver do jeito que ela quer, à luz daquilo que ela entende que é correto. E essas próprias crianças não conseguem ver Deus nos próprios pais. Como que vai passar para outra geração? Como que os nossos filhos vão aprender a resolver problemas quando olham para nós e percebem que nós, enquanto pais, não sabemos lidar com os problemas à luz da palavra? Nos desesperamos. Agora imagina só uma situação onde os filhos percebem que os pais estão enfrentando uma dificuldade, mas percebem que os pais se voltam para Deus, o Deus que tem a resposta para tudo. Exemplo. Ensinamos com exemplo. O povo estava vivendo em trevas porque isso não estava sendo passado. O povo, diz lá o verso número 2, e você pode olhar aí na sua Bíblia, capítulo 9, verso 2, parte do verso diz assim, o povo andava em trevas e viu grande luz. O povo estava em trevas. O povo estava enfrentando luta. E a gente pode destacar algumas coisas nesse primeiro aprendizado que a gente aprende dentro desse aprendizado, sendo bem redundante. Primeiro é que as trevas, elas não são apenas circunstâncias.
Às vezes a gente olha para as trevas e pensa que nessa circunstância é fruto de uma circunstância, de maneira nenhuma. As trevas nem sempre, meus irmãos, na verdade, sempre elas começam fora e ao longo do tempo ela se entranha dentro da gente. Perceba se não é assim. Você passa por uma dificuldade, essa dificuldade ela não nasce dentro de você. Às vezes são as circunstâncias à sua volta, mas aquilo começa a tomar conta de você de tal maneira que coloca você muitas vezes para baixo. Então, as trevas sempre começam fora, mas de uma maneira muito rápida elas se instalam dentro. A segunda lição que a gente aprende é que o silêncio de Deus parecia prolongado. Na verdade, sempre parece, na grande maioria das vezes. Às vezes nós falamos com Deus e queremos, como eu disse no início, uma resposta. E quando não vemos uma resposta, nós achamos que Deus não está nos respondendo, porque a gente quer o sim de Deus. Eu já disse aqui, em uma certa ocasião, que o não de Deus é o melhor sim que nós podemos receber. Porque quando Deus fala não para a gente, Ele sabe, até quando Ele fala sim, mas preste atenção, o não de Deus Ele está nos livrando ou nos preservando de algo que faria mal a gente mesmo, na sua grande maioria das vezes. E nós, como eu disse certa vez, nós olhamos e vemos o quê? O hoje, o agora. Nós não conseguimos contemplar o daqui a 10 minutos. Nós não conseguimos contemplar o amanhã, mas Deus já está no amanhã. Deus, Ele já está lá. Nós estamos aqui terminando dia 14 hoje, né? Um ano, chegando no final de mais um ano. E talvez muitos fazendo planos para o ano que vem. Falava há pouco ali com a Raquel, esposa do Jean, se preparando para uma viagem, vão viajar daqui a 2 dias, passar umas férias merecidas lá com a família no Brasil. Esses são os planos que a gente faz. Planejo com a minha família em fevereiro do próximo ano, estar com a nossa família ali no Brasil, são os planos que a gente faz. Mas a resposta certa vem do Senhor. É Ele que tem a resposta. Nós fazemos os planos, nós colocamos diante de Deus, mas é Ele que tem a resposta para todas as coisas. Preste atenção numa coisa, meu querido irmão, meus queridos irmãos. O silêncio de Deus, o silêncio nunca significa ausência. O silêncio dele não significa que ele está ausente, mas ele está cuidando de cada um de nós, mesmo em silêncio. Nós, às vezes, achamos que o cuidar é o estar respondendo alguma coisa de maneira audível, mas não, ele está cuidando nesse momento em que nós achamos que ele não está respondendo, porque não está fazendo do jeito que nós queremos. Deus estava a trabalhar naquele povo, na vida daquele povo, mesmo quando não parecia estar, mesmo quando ele não falava nada. É isso que a gente precisa entender. Uma terceira situação que a gente aprende, um terceiro ensinamento que a gente aprende nesse ponto, no verso número 2, é que Deus nunca perde o seu povo de vista. Eu vou repetir. Deus, Ele nunca perde o seu povo de vista. Irmãos, você já viu quando você talvez tinha um filho menorzinho, pequenininho, e você saía com ele no meio da multidão, no centro da cidade? É normal, hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia eu vejo os pais assim, não sei aonde, o pai aqui, às vezes o pai com a cara no celular, não sabe nem onde o filho está. Mas eu sou de uma época onde eu andava colado com a mãe, sabe como é que é? Andava assim, né? Com o braço assim pro alto, com a mãe segurando o braço assim, e não podia nem escorregar nem um minuto, por quê? Com aquele medo natural de todo pai e toda mãe de quê? De perder. Tô vendo ali a Ana ali sentada, mas tô vendo o Gabriel ali no colo do Herman, né? Ela tá tranquila, tá aqui dentro da igreja, tá aí, etc. Mas Gabriel, né? Gabriel que chega, já vai querer no colo do mundo, né? É bem normal, ele procura um colo para ele estar. Mas normalmente, em sã consciência, sã juízo, né? Ali, com o seu juízo no lugar, jamais a Ana vai chegar no meio da cidade, num lugar onde ela não conhece, lá no centro de Lisboa, e por mais que o Gabriel faça assim para alguém, e ela não conhece aquela pessoa, não pode ir, e ela vai virar as costas e vai fazer conta. Eu acho que é isso, quase que certeza absoluta que ela não vai fazer isso. Porque ela não quer perder de vista quem? O seu filho, o Gabriel. A mesma coisa é Deus. Deus, ele não perde o seu povo de vista nunca. Nunca. Por mais longe que nós estejamos, por mais que difícil a situação que nós vamos enfrentar, por mais que nós estejamos vivendo uma vida de pecado, de sujeira, de coisas erradas,
ainda assim, como diz o Salmo de número 139, ainda assim os seus olhos estão sobre nós. Ele nos vê em todos os lugares. E nós, de uma maneira muito equivocada, achamos, não, agora hoje é domingo, coloquei melhor roupa, vim para a igreja, vou cultuar, Deus está me vendo. Não, Ele está te vendo aqui, como Ele está te vendo lá, quando você está sozinho, quando você está naquele lugar, só você. E você pensa que é só você, mas Deus está ali com você. Quando você está passando por lutas, quando você está conversando e falando, Senhor, ouve a minha oração, Ele está te ouvindo. Embora você não esteja ouvindo a resposta dele. Só que, na verdade, eu tenho aprendido que muitas vezes Deus está nos respondendo, mas nós é que não queremos entender a resposta dele. Já viu aquela história? A gente fala assim, Senhor, eu quero isso. E Deus não dá, Deus dá isso. Senhor, eu quero isso. E Deus está mostrando que não é isso. Deus já está respondendo. Ele está direcionando para aquilo que a gente tem que fazer e como a gente tem que ver. Mas a nossa teimosia, a ânsia de querer aquilo, não permite muitas vezes que nós possamos escutar a voz do Senhor, que quer nos dar o que é melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que ele tem para nós é sempre o melhor. Preste atenção, mesmo nas trevas, o Senhor te vê. Mesmo no meio da dor, ele continua governando. Mesmo no meio do caos, ele permanece fiel. Esse é o Deus que nós servimos. Segunda lição que a gente tira, esses 3 primeiros pontos, eu coloquei dentro da primeira lição, mas a segunda lição que a gente tira desse texto, que a gente aprende, é que a promessa ela é confirmada. Um menino, um filho e um rei. Encontramos isso de maneira muito clara no texto. Um menino, um filho e um rei. Deus, ele não responde às trevas de maneira nenhuma com explicações. Lembra Jesus quando foi tentado? Jesus ele não ficou ali argumentando. Ele não ficou arrumando um jeitinho. Não, ele respondia às trevas. Ele respondia ao mal com a palavra. Nosso grande problema é que muitas das vezes nós caímos em tentações porque a palavra não está enraizada em nós. E por ela muitas vezes não estar enraizada em nós temos facilidade em ceder ao mal, em fazer coisas que entristecem a Deus. Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele respondeu com uma pessoa, e essa pessoa tem o nome, Jesus Cristo. Quando o pecado se instalou no mundo, ele respondeu ao pecado com uma pessoa, Jesus Cristo, o único que tinha e tem total condições de nos livrar do pecado, de nos livrar do mal, de nos tirar das trevas. Um menino, humanidade real. É assim que a gente pode olhar. Quando a gente olha para o texto que fala lá, um menino, aquela primeira parte, ele se tornou humano. O Deus Todo-Poderoso, vindo a esse mundo, se tornando carne, sofrendo, aguentando todo tipo de humilhação. Falava com uma pessoa essa semana, aliás, semana passada ainda no Brasil, enfrentando uma luta, uma dificuldade, eu disse para aquela pessoa assim, olha, tudo o que você está passando, Deus ele entende. Ele entende. Ele entende de dor. Porque não há nada que nós possamos sofrer, que nós venhamos a sofrer nesse mundo, que Deus já não tenha sofrido através do seu Filho Jesus. A palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as nossas dores. Todas. Então, se são todas, não tem alguma que você vai dizer assim, ah, Senhor, essa aqui eu duvido você aguentar. Não, eu entendo que o Senhor sofreu lá na cruz, entendo que cuspiram no Senhor, entendo que o Senhor levou aquela cruz pesada, entendo tudo isso. Mas isso que eu estou passando, duvido. Vem estar na minha pele aqui, Senhor. Ninguém tem condições de falar isso. Sabe por quê? Porque tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou naquela cruz, foi por amor a mim e por amor a você. Um menino se tornou humanidade real. O Salvador viria como nós, um ser humano. Sentiria fome, cansaço, dor. Ele foi humano. O que mais a gente vê no Novo Testamento, nos Evangelhos, é ver Jesus no meio do povo, comendo, rindo, brincando.
Alguém um dia perguntou assim, mas será que Jesus ele foi tão normal a ponto de ter necessidades fisiológicas de ir ao banheiro? Sim. Não vem ao caso de estar escrito ali na Bíblia. Sim. Ele foi humano. Como cada um de nós. Só que não se deixou levar por nenhum pecado. Essa é a diferença. Sabe por quê? Porque ele era o Filho do Deus vivo, do Todo-Poderoso. Ele conheceu a vida humana, ele viveu como um humano aqui, mas ele não se contaminou com o pecado. Um filho, uma dádiva divina, e um rei, o governo eterno. Terceiro destaque que eu quero dar a esse texto, que a gente aprende à luz da palavra de Deus, é os nomes que revelam quem Cristo é para cada um de nós. Preste atenção. Primeiro a gente aprende sobre o Deus Todo-Poderoso sendo um maravilhoso conselheiro. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhoso conselheiro. Isaías não descreve apenas o que ele faria, mas quem ele realmente é. Isaías ele não está ali dizendo assim, olha, vai vir o Salvador do mundo e ele vai fazer isso, aquilo e aquilo outro. Ele não fala só isso. Ele descreve quem ele é, quem o próprio Deus é. Preste atenção numa coisa. Ele é maravilhoso conselheiro. Quando nós estamos enfrentando situações difíceis, quando não sabemos que decisão tomar, Ele nos guia. Ele. Irmãos, preste atenção numa coisa. Às vezes nós temos muita facilidade de ouvir conselhos de pessoas, às vezes, que não têm nem compromisso com o Senhor. Pessoas, às vezes, que estão vivendo longe do Senhor. Pessoas, às vezes, que não têm, eu vou falar algo, às vezes, que pode até soar pesado, soar mal, mas é verdade, que às vezes que não tem moral da sua condição de vida, da maneira como vive, para poder lhe ensinar nada. Longe de Deus. E nos esquecemos de voltar para o maravilhoso conselheiro. Aquele que tem o melhor conselho para cada um de nós. O Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Quando o coração está confuso, quando a gente está naquela situação de não saber que decisão tomar, Ele também nos orienta. Porque Ele é o maravilhoso conselheiro. Só que a palavra de Deus não para por aí. O texto vai nos dizer, isso está tudo entre os versos 1 e 7, que Ele também é o Deus forte. Não é qualquer Deus. Não é um deusinho. Eu lembro de uma cena, né? Veio aqui a mente aqui agora. E quem não viu, né? Quem não viu Os Vingadores. Eu lembro lá que estava lá o Hulk lá, né? Aquela coisa mentirosa daquela parte daquele filme lá. Mas tem algumas cenas que chamam muita atenção. E aí estava lá os Vingadores 1. Chega lá o Loki, né? Dizendo quem é o seu Deus, não sei o quê. Aí ele pega lá o Loki, joga de um lado, joga do outro, não sei o quê. Aí fala assim, Deus fraco. Deusinho fraco, ele falou, eu sou Deus. Deus fraco, o nosso Deus não é um Deus fraco. Nosso Deus é o Deus forte, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode todas as coisas. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele pode tudo. Ele não é apenas um ajudador, uma pessoa, sabe, que vai te solucionar os seus problemas ou responder aquilo que você precisa. Não. Ele é o próprio Deus agindo em poder na sua vida. Irmãos, preste atenção em uma coisa, eu já disse isso algumas vezes aqui. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, decidiu habitar dentro de cada um de nós. Dentro de mim e dentro de você, através do seu Santo Espírito. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente vai vivendo, né? Vivendo do nosso jeito, fazendo aquilo que a gente quer, a nossa maneira. Eu penso que nós deveríamos parar por um tempo e refletir sobre isso. Caramba, o Deus Todo-Poderoso habita dentro de mim. Habita dentro de mim. A palavra de Deus diz que o seu Santo Espírito habita em nós. E nós somos templo do Espírito Santo dele, morada do Deus Altíssimo. Ele não habita em tendas feitas por mão de homens, mas decidiu habitar no corpo, na vida daquele que Ele mesmo criou. Interessante isso, né? O texto vai dizer, Ele não habita em tendas feitas por mão de homens. Mas quando a gente pensa, nós não fomos feitos por mão de homens. Nós fomos feitos pelo próprio Deus. Ele habita dentro de nós. Então nós somos morada do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Precisamos entender isso. É o Deus forte, um Deus que não tem limite.
Um Deus que nada o surpreende. Nós somos surpreendidos. Quem nunca, né? Quem nunca foi surpreendido por uma situação? Talvez de acordar pela manhã, ir para o trabalho, chegar no trabalho e mandarem você procurar o RH, né? Ou seja, o local para você assinar seus papéis lá, que você foi mandado embora. Quem nunca foi surpreendido, talvez, por uma notícia triste da perda de um parente, um ente querido? Quem nunca foi surpreendido por uma doença grave, uma cirurgia de última hora que tem que fazer? Situações delicadas que nós atravessamos e nós falamos assim, caramba, que situação. Quem nunca foi surpreendido por ser traído, por ser magoado, por pessoas que você talvez ama e dedicou a sua vida por elas e de repente virar as costas para você? Quem nunca? Mas Deus nunca é surpreendido. Jamais. Ele sabe todas as coisas. Nós passamos por isso porque nós somos humanos e somos limitados, mas Deus não. Nada o surpreende. Nós também aprendemos nesse texto que Ele é o Pai da eternidade. Ele não abandona. Ele sustenta. Ele cuida com um amor constante, porque Ele é o Pai de toda a eternidade. É Ele, o Criador de tudo. Eu sempre que tenho oportunidade, e tenho, graças a Deus, bastante oportunidade de estar indo para um canto e para outro, e penso muito sobre isso, sobre essa questão, né? E nós somos tão pequenos, sempre quando eu estou lá em cima, voando, eu fico olhando, né, as coisas lá, e o avião subindo, as coisas ficando cada vez menores, cada vez menor. Eu fico olhando, meu Deus do céu, olha onde é que eu estou, olha a altura que eu estou. Não tem nada segurando embaixo, né? Só aquele negócio, quase 1000 km por hora, 900 km por hora. Jean e Raquel e família vão passar por isso agora nos próximos dias. O avião vai decolar lá no alto. Normal, turbulência, né? Esse voo que eu vim de lá para cá agora balançou tanto, as asas do avião pareciam até passarinho, ficava assim. Eu olhando assim, falei, meu Deus do céu, balançar. Jean, desculpa eu falando isso, né? Próxima uma viagem, né? Mas deixa eu contar a parte boa. Decolamos e pousamos. Você vai decolar e vai pousar em nome de Jesus. Porque quem sustenta aquele voo, quem vai sustentar, é o Senhor. É Ele quem faz isso. Mas sabe por que eu estou contando isso para vocês? Não é para de maneira nenhuma colocar medo em ninguém, mas é para dizer que a gente não pode resolver, tem coisas que a gente não pode resolver. É Deus quem cuida. Ele é quem cuida. Às vezes nós nos estressamos com coisas que não vai chegar a lugar nenhum, porque é Ele é o Pai da eternidade, Ele tem o controle de todas as coisas. E por fim, o texto diz também que Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Ele é o príncipe da paz, não é qualquer paz. Às vezes nós confundimos paz, né? O que é paz? Paz é eu acordar de manhã em casa e não ter nenhuma discussão com ninguém. Isso é paz? Não. Paz é eu morar num país tranquilo, onde não tem nenhuma guerra. Isso é paz? Paz é eu ter o meu emprego e saber que no final do mês o salário vai cair na conta, direitinho, ordenado. Isso é paz? Não. Não é isso. Paz é ter Jesus no coração. Paz é servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a palavra de Deus diz que Ele, ninguém mais, Ele e tão somente Ele é o príncipe da paz. Jesus não é uma paz superficial. Qualquer outra paz que você possa julgar ser boa para você, eu afirmo sem nenhum medo de errar. Trata-se de uma paz superficial, uma paz momentânea, uma paz que tem dia e hora para acabar, uma paz que depende das circunstâncias, não é verdade? Acontece algumas coisas, aí eu estou em paz. Vivo algumas determinadas coisas, tomo algumas decisões e aquilo me traz uma paz. É interessante, é muito comum eu ouvir pessoas falarem assim: não, eu estou em paz nessa decisão. Eu estou em paz nessa determinada coisa. Muitas das vezes usa-se essa frase para validar uma decisão que você mesmo tomou, mas não que o próprio Deus tomou. Porque é interessante que na grande maioria esmagadora das vezes, de pessoas que chegam para mim
e dizem que estão em paz com determinadas decisões, lá na frente acontece alguma coisa que prova que não era para aquela ou para aquelas pessoas tomarem aquela determinada decisão ou aquelas decisões. E aí me dá uma vontade às vezes de perguntar, mas não estava em paz antes? Mas é porque era uma paz superficial. Não era a paz que Deus dá. A paz que Ele dá, nós podemos ir tranquilamente. Sabe por quê? Porque Ele é o Pai, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. É Ele. Então, quando Ele concede uma paz para você tomar uma decisão e você anda em conformidade com Deus, você toma uma decisão assertiva, sabendo que foi Deus quem te orientou e não por conta das circunstâncias. Às vezes nós queremos tomar decisões por conta das circunstâncias. É tipo assim, se aquela folha da árvore cair, então é vontade de Deus. Aí a folha cai, ai, uau, vou fazer aquilo. Não, pelo amor de Deus, não é assim. Ter a paz dentro de nós facilita todo o processo na vida, porque não se trata de uma paz superficial, mas de uma reconciliação profunda com o próprio Deus. Foi isso que Ele fez lá no Éden, como disse a Raquel semana passada. Preste atenção. Quando o homem caiu, quando o pecado chegou no mundo, Ele providenciou o quê? A solução. Não uma solução superficial, não uma solução que dependia de circunstâncias, mas uma solução que seria constante. Bastava cada um de nós olhar para Jesus e permitir que Ele reine nos nossos corações. Ele é o príncipe da paz. A paz que o pecado roubou, Cristo restaura. Eu vou repetir. A paz que o pecado roubou lá no Éden, como a gente viu a mensagem semana passada pregada pela Raquel. Aquela paz, aquela tranquilidade que eles tinham, aquele momento de, sabe, aproveitar a presença do Todo-Poderoso no final de cada dia. Aquela paz, aquilo era paz. O pecado tirou. Mas Cristo restaura. Deus restaura essa paz através de Jesus Cristo. Por isso que só vamos encontrar a verdadeira paz vivendo para a glória dele. Último destaque que eu quero dar a esse texto, e eu caminho para o final. Jesus é a luz confirmada ao longo da história, na história. Séculos depois, muitos séculos depois, Mateus vai declarar que Jesus inicia seu ministério exatamente na região mencionada por quem? Por Isaías, cerca de 700 anos antes. Olha que coisa! A promessa se cumprindo, a promessa confirmada. Está lá em Mateus 4, 17, nós não vamos ler agora. A promessa confirmada. Parte do texto diz: desde então começou Jesus a pregar. Aquilo que Isaías falou lá no passado começou a se tornar realidade lá em Mateus. João vai afirmar também no capítulo 1 de João que a verdadeira luz que ilumina todo homem estava vindo ao mundo. A verdadeira luz que ilumina todo homem, a única que pode tirar realmente as trevas, estava vindo em direção ao homem, estava vindo ao mundo. A promessa não ficou no papel, hipótese alguma. Ela não ficou anotada ali no papel. Isaías escreveu alguma coisa, né? Vamos ver se vai se cumprir. Vamos escrever alguma coisa, que é muito comum o pessoal fazer isso, né? As crianças, os adolescentes, às vezes faz a cápsula do tempo. Vamos escrever alguma coisa aqui para ver se vai acontecer, como é que vai ser daqui a tanto tempo. São as coisas que a gente anota no papel, né? Estava lá na Bahia há pouco tempo, nos 100 anos da Convenção Batista Baiana, lá na igreja da Isabelle, está aqui conosco, chegou para estar somando conosco aqui, e lá fizeram uma cápsula lá do tempo, né? Aqueles anos ali que a igreja completou, 70 anos da igreja, colocou tanta coisa ali dentro, para quando completar 100 anos, abrir aquela cápsula lá. A promessa que Deus fez, ela não ficou no papel. Ela caminhou entre nós. Ela tocou nos feridos. Ela curou aquelas pessoas que estavam quebrantadas. E ela morreu e ressuscitou. Olha que coisa maravilhosa.
Essa promessa. Então, para mim e para você é diferente. Para nós é diferente do que aqueles profetas. Sabe por quê? Porque aqueles profetas, eles profetizaram, sendo bem redundante aqui, no que eu estou a afirmar, o que ia acontecer. Mas todos eles morreram sem sequer poder contemplar com os seus olhos a promessa. Nós nascemos com a promessa já tendo vinda a esse mundo. Nasceu, viveu entre nós, andou no nosso meio, curou, ressuscitou mortos. É bem verdade que também morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Esse é o Deus a quem nós servimos.